Olá, pessoal. Hoje é o nosso 27º programa e um programa, mais uma vez, especial. Nós estamos num momento agora, na nossa série, depois da interrupção de 2 anos de pandemia, trazendo nomes novos, gente até que está ainda numa fase mais inicial da loteria, e vamos começar a receber vários que já estiveram aqui. Houve muito trabalho nesse período, né? Alguns dos programas já estão com mais de 3 anos e tal, e vários estarão aqui nesse próximo semestre, e sempre com convidados especiais. Hoje nós vamos ter uma surpresa para os que viram o último programa. Tivemos aí 2 surpresas, hoje temos uma surpresa especialíssima, um grande violonista. E uma coisa muito legal, receber novamente o João Scremin, a Jennifer aqui, vocês todos conhecem. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Grandes nomes, vocês dois, da loteria brasileira, e agora com reconhecimento internacional. A gente fica super feliz, né, que cada vez mais o reconhecimento da qualidade do trabalho de vocês, né? E eles trouxeram um instrumento simplesmente fascinante, como vocês podem ver, daqui a pouco vamos mostrar nos detalhes, um instrumento lindo, uma sonoridade excepcional. Realmente o João e a Jennifer estão conseguindo assim um trabalho de evolução constante, né? Eles vão comentar um pouquinho o que estão fazendo nesses últimos anos, né? No primeiro programa, os que não assistiram, foi o 10º programa, eles trouxeram um violão 7 cordas. E hoje, um violão 6 cordas realmente muito especial. João e Jennifer, super legal ter vocês aqui. Pra gente é um Casal prazer. maravilhoso da loteria brasileira, né? E falem à vontade, assim, desse período aí dos últimos 3 anos. Vocês fizeram tanta coisa, tanta gente do exterior já vendo o seu instrumento, conhecendo o seu instrumento e encomendando, né? Como é que está o trabalho de vocês? Então, da pandemia para cá, foi uma surpresa para o cenário todo da loteria, né? No geral. Tenho amigos que constroem guitarra elétrica, e começou a receber muita encomenda. Ninguém sabia o que ia acontecer, foi uma surpresa para nós, para a loteria, embora todo o setor da música foi a maior parte afetado negativamente. Sem né? dúvida, shows, sem dúvida. Para encomendas, foi um boom, assim. Foi um período que o nosso trabalho ele cresceu muito dentro do mercado, assim, nesses 3 anos aí, nesse período, pra gente, foi realmente, assim, foi muito visível esse crescimento. Aumento nos pedidos, né, nas encomendas, e também a gente percebeu que cada vez mais pessoas começaram a conhecer o nosso trabalho também. Então foi muito bom, um período muito bom, desses 3 anos da última entrevista para agora. Foi muito bom. A gente ficou com a sensação, né, que foi um período tão difícil, né, que a gente sofreu tanto. Para algumas pessoas foi mais do que terrível, foi realmente muito triste, né? E para a loteria em geral, foi o que parecia que seria um momento muito complicado, com as pessoas tendo que ficar em casa e rever muito. Acho que eu tenho conversado com uma série de luthiers, também de guitarra. Ontem também tive com o João Cassias, que estava concluindo o curso dele de guitarra, e conversamos sobre esse assunto. Acho que as pessoas também estão dando um valor maior ainda ao que significa ter um instrumento especial. É um sonho que talvez muitos estão realizando. Acho que não se podia gastar dinheiro com uma série de coisas, viagens, a própria ida a teatros, que para os músicos foi uma coisa muito complicada, restaurantes, etc. E aí muitos começaram a falar, puxa, agora é a hora de eu realizar o meu sonho, né, de ter um instrumento especial, né? Isso aconteceu assim com todo mundo. Não houve diferença. Isso foi uma coisa bem homogênea, assim, né? Desde pessoas que fazem às vezes um instrumento mais barato até instrumentos assim mais sofisticados, né? E acho que internacionalmente também foi esse processo, né? Também. E agora a felicidade da gente estar podendo se encontrar, né? Assim, e outra vez poder assistir as coisas ao vivo, né?
E quando vocês fazem essas encomendas para fora, assim, o pessoal viu os vídeos, viu algum artista tocando, tem encomendas assim de 7 cordas, de 6 cordas, como é que vem essa... É bem proporcional também a produção variado, de 6 e 7. É variado. Varia muito. Muitas vezes a gente faz uma leva de 4 violões, 3 são 6 cordas e um 7. E algumas vezes ao contrário. Eu já cheguei a fazer assim, 4, 7 cordas e um 6. Tudo isso durante um ano é bem proporcional a quantidade de 6 e de 7, mas ainda fazemos mais 6 cordas do que 7. Mais 6 cordas. Mas as encomendas, as internacionais, elas vêm muito de ver os artistas que usam, né? Os músicos que usam os violões. E tem bastante 7 também. E muita gente vem pelo Instagram. Pelo Instagram. Muita gente vem por ali também. E uma outra coisa também que a gente acho que vai notando, que é uma coisa nova também, especialmente no Brasil, tem os violonistas profissionais, para eles às vezes é até mais difícil, porque como o trabalho também diminuiu em função da própria pandemia, claro que é muito mais caro, mais difícil ainda para eles poderem comprar. Mas tem muita gente começando a colecionar instrumento. Tem. Gente jovem, inclusive, eu tenho percebido, né? Comprando instrumentos, até violões que não são assim, violões antigos, de Georgios, tem coisas assim. Uma retomada no vintage brasileiro, né? Que a gente apelida. A gente achava que estava acontecendo mais no exterior, ou assim, com violões muito antigos, mas agora começou um processo de guitarra também, de muita gente. Vocês têm pessoas que estão comprando que não são profissionais, que não vão fazer shows, estão comprando por seu próprio prazer. Sim. E como até um investimento, assim. Sim. O caso, inclusive, desse cliente, ele já é o quarto violão. Quarto violão? É o quarto violão. Ele, o penúltimo, né? Antes desse, ele vai estar mantendo lá. É um instrumento parecido, com uma característica, é um tampo de abeto alemão Berklau, daqui da Strings, muito bom. E para ele também foi uma alegria. Então ele também aproveita essa coisa do próximo instrumento para poder pegar uma receita diferente. E nesse caso foi exatamente o que aconteceu. Assim que ele encomendou o violão, ele falou: estou pensando nesse instrumento usar uma madeira diferente. Eu sei que você já tem as suas madeiras, o seu estoque, mas eu pensei em usar um tampo de Redwood. E eu vi através do Hauser, ele leu algum artigo, alguma coisa, um depoimento do Hauser falando sobre Redwood, Hauser 2, se eu não me engano. E eu falei: Celso, vamos dar um tempo aí, vamos encontrar essa madeira. Eu fiz alguns contatos, a princípio não tá difícil, é muito raro de achar, justamente porque essa madeira é controlada. Então algumas árvores que crescem demais, que é a maior árvore do mundo, né, acaba caindo porque a raiz não suporta a altura da árvore, o tanto de madeira que tem ali de árvore, ela tomba. Quer dizer que o Redwood é a sequoia. É a sequoia. São sinônimos. Que vem da costa oeste. Que é aquela árvore gigantesca, diâmetro incrível, altura também. É o maior ser vivo do planeta. É incrível isso, né? Ela é gigante. Né? É gigante. Então tem algumas árvores que caem realmente por conta de vento, cresce num determinado local que acaba sofrendo com isso enfim, essas madeiras acabam virando um produto e a gente teve a sorte e o privilégio de desses tampos, dessas árvores chegarem até as nossas mãos, através desse cliente. Então é uma situação atípica, porque esse violão ele acaba saindo de uma receita um tanto diferente do tradicional e do convencional. Inclusive eu não tenho uma tabela, muita gente vai perguntar. A princípio eu pensei, vai ser um probleminha bom, mas vai ser uma experiência e a gente vai resolver da melhor forma, porque eu tenho certeza, o que já tem de gente lá no Instagram perguntando: que madeira é essa? Que madeira? A Jennifer falou: eu não aguento mais responder. A pergunta que eu mais respondi na última semana foi essa: que madeira é essa? Que madeira é essa? Que madeira é essa? Vocês vão ver daqui a pouco em mais detalhe, mas vocês vendo de longe, é uma coisa assim tão linda, né? Porque é um flamed impressionante. Até brinquei aqui no Brasil o pessoal fala flamed, fala o tigrado, né? Isso aqui parece um tigre de bengala, de desenho assim tão forte, é tridimensional você vendo assim, e tem um som realmente impressionante esse violão, né? E eu acho que valeria a pena a gente agora tentar mostrar todos os detalhes da construção dele, sim, né? Porque tem muita coisa
Vocês vão aprimorando também, tem refinamentos aqui de acabamentos, de cuidados com a sonoridade, né? Pra gente, também. Uma coisa interessante também desse instrumento é que a gente não estava com uma expectativa muito grande. Justamente por isso, por ser uma madeira diferente, que a gente nunca tinha trabalhado, né? Então, a gente não esperava que teria um resultado sonoro tão bom, assim, a gente ficou impressionado realmente com o resultado sonoro desse tampo, né, dessa madeira. Então, pra gente, por isso que a gente falou, não, tem que mostrar, as pessoas têm que ver. Era um pouco para baixo, sinceramente, porque teoricamente falando, tampos com a fibra reta, eles são melhores. Então, eu tive a comparação infeliz de pensar num cedro canadense e na sequoia, com fibra. Falei, poxa, eu já faço os violões com bons cedros, assim, então eu construí já pensando, poxa, vai ficar bom, lindo. Mas a gente não sabia quando vai ficar bom, então sorte do Celso que ele... Impressionante. Celso, você realmente vai deixar muita gente com inveja. Eu sou o primeiro aqui, eu estou falando, Celso, estou te mandando um recado, vai ficar comigo mais um ano aqui, só para ele amaciar bem. A proposta do Estado está ficando muito boa aqui, viu? Ele tem assim um volume, um sustain, né, assim, que permanece a sonoridade e um timbre de um grave natural aqui, um equilíbrio total, né? Vocês vão ouvir algumas peças depois com esse violão. Vamos mostrar os detalhes dele? Então, basicamente esse é um violão modelo série especial, é um dos nossos modelos, e ele tem essa característica estética um pouco mais chamativa por conta da roseta, que é a nossa identidade visual, né? Essa roseta a gente fabrica, o filetinho que vai na borda, e também tem esse design do headstock, que é a característica do modelo série especial. Então ele é um instrumento que ele é construído tradicionalmente, a parte da estrutura interna, bem tradicional, a partir de torres, e com alguns detalhezinhos que até em um determinado ponto a gente dá uma fundida com os violões Hauser também na planta, falando de plate embaixo do cavalete, essas coisas. Ele tem essa fusão torres Hauser, fleta, então, e as nossas intervenções que também tem o nosso tempero, né? Construir violão é que nem cozinhar, então tem toda essa dentro disso, né, desse tradicional e tal, ele tem as nossas características aí no leque, né? As coisas que vocês foram encontrando com o passar dos anos, e aí a gente foi chegando nessa receita que é basicamente o que a gente usa na maioria dos instrumentos, Sim, a gente tá falando das proporções, de proporções o tanto que tira de madeira, o tanto que fica, o tanto que calibra um tampo, e tudo isso é feito de forma intuitiva e a gente tenta reproduzir os violões de acordo com os resultados. Então, esse instrumento já é resultado de uma constância de dezenas de violões que vão se mostrando bastante sonoro, e a partir das opiniões, eu sempre levo os violões para os violonistas. Inclusive, eu estou falando aqui já do violonista surpresa aí. Não vai revelar o nome agora, mas logo. É uma coisa... Ele contribui bastante também com as opiniões, com as impressões. Isso a gente vai aprimorando. E a gente tenta, então, dentro disso, manter ali um padrão sonoro também, pra não ter muita variação, sabe? Assim, um violão é de um jeito e um outro é totalmente diferente. Então, os clientes, eles já sabem também um pouco ali do que esperar do nosso trabalho. E eles vêm por isso também, né? Vocês até disseram que antes de fazer não criaram uma expectativa assim, sonora, porque é um tampo que ainda desconhecido para vocês. Sim. Agora, fala um pouquinho do que vocês sentiram, do resultado e da origem, né, dessa madeira assim tão especial, né, esse flamed tão bonito, que é raro de ver, né? Sim, é uma formação um pouco mais próxima à raiz, onde a madeira está ali encontrando um caminho, né, para direcionar, e provavelmente esse corte ele é mais próximo, e ele tem as linhas de crescimento mais espaçadas, também. Parece um tampo de um cello, assim. O que a princípio o luthier, ele fica meio assim, será? O que vai sair desse espaçamento de meio aberto? Funciona,
Mas E a gente... apesar dele ser assim mais espaçado, o que a gente percebeu trabalhando a madeira é de que ele é resistente. Muito resistente. Que o corte dele é de Ele tá radial. Ele tá bem totalmente radial, né? Então, a parte do flame, a parte mais escura, então ela é mais dura, né, amor? Sim. Mas mesmo assim, ele não. A parte mais clara não é macia a ponto de ser fofa, né? Não. Ele tem uma Então firmeza. ele parece que ele tem uma mescla do abeto e do cedro, sabe? Para trabalhar com essa madeira foi mais ou menos assim que a gente sentiu. Acho que talvez, só assim me veio aqui na cabeça agora, tenha uma coisa um pouco parecida com o abeto Bercló, que tem aquela estrutura toda que corre no sentido contrário aos veios de crescimento. E aqui a gente tem isso. E essas madeiras, os Bercló, a gente já sabe que são muito firmes. Né? Mesmo e em corte radial nem se fala. Você pode até usar uma espessura menor, porque ela é muito resistente. Aqui talvez tenha acontecido algo parecido, assim, né? Sim. Que colaborou para essa sonoridade tão especial, né? Sim. Vamos mostrar a madeira agora do... Laterais. Bom, o armrest, isso é feito pelo João, se quiser mostrar, você já mostrou, mas é legal. Marca registrada. A gente faz desde 2011. A gente solta ele por aqui. E para colocar, a gente sempre cria uma linha visual aqui a partir da aba do cavalete. Vem aqui, ó. Opa, aqui, ó. Aí. Pronto, encontrou o seu ponto de apoio. Gera um conforto a mais, né? Principalmente para quem fica muitas horas estudando e tal. Muito agradável, e o braço não livremente. está encostando na caixa. Exatamente. Isso aí. O projeto de cavalete é um projeto tradicional. Esse estilo de cavalete, ele tem uma construção... parece muito simples, né? É um cavalete, igual a todos os violões, claro. Mas tem uma maneira de ele ser construído e colado no tampo, porque esse tampo ele tem um abaulamento. Isso já era feito na Espanha desde 1800. Puxa. E o Torres ele foi o responsável por pegar tudo que tinha de bom daquele momento, ele percebeu isso e foi colocando no modelo. Muita coisa o Torres não inventou. Ele foi aproveitando tudo que deu certo antes. Mas o grande mérito é somar tudo que tinha de bom, inclusive esses projetos de cavalete já era um projeto que já existem registros desde 1800. Que legal. E ele achava interessante essa coisa do tampo abaulado, que é a escola de Granada, a maioria dos violões fazem o tampo na região do cavalete com a... E esse cavalete aqui é de uma delicadeza e uma madeira, é um jacarandá brasileiro. Espetacular, né? Um detalhezinho que acho que vocês talvez estejam conseguindo ver, é uma proteção aqui, uma película para proteger, que a gente sem querer, né? Como não tem isso, na troca de cordas, uma corda que quebra às vezes, né? Mas vai machucando tanto, um cuidado que a gente tem a mais aí para proteger. Para conservar, né? Como nós estamos mostrando ainda o tampo, vamos mostrar essa etiqueta linda, que tem uma coisa também que eu quero comentar muito especial. Além da etiqueta ser também, nós vamos falar dessa cor verde que aparece em alguns pontos do violão, especialmente na nova etiqueta, e uma coisa super legal é que está a informação aqui que o violão foi feito pelos dois, pela Jennifer e pelo João. Isso aí. Né? Isso eu acho que é uma coisa talvez rara, né? Porque primeiro o João já afirmou aqui que é no mínimo 50% do trabalho da Jennifer. Pelo menos 50%. Pelo menos 50%, né? E é legal que uma coisa que eu acho que tem luthiers que trabalham juntos, mas não fazem o instrumento junto. E aqui é uma obra, uma dupla luthier. Isso é sensacional, né? Muito legal, né? Vamos mostrar a caixa que também é especial, né? Laterais e fundo de jacarandá de Madagascar. De Madagascar. Esse jacarandá de Madagascar, ele é extremamente sonoro, né? Também é uma pena que é outra madeira muito controlada, muito difícil, precisa de uma licença. É tão controlado quanto o nosso jacarandá brasileiro, né? Incrível. Mas ele é espetacular. Espetacular. Foi uma soma aí muito interessante do tampo com essa madeira da lateral e fundo. Embora o tampo sempre é o principal responsável pela sonoridade, mas as laterais aí fizeram... Lateral linda. Somaram muito. E esse aqui está com o Soundport.
tem muitos eu nunca tive violão assim com Soundport, eu estou achando sensacional, porque é um prazer assim de receber essa sonoridade aqui. A gente toca mais leve, dá a impressão que a gente toca mais fácil, porque está recebendo. É mais ou menos você tocar com um retorno que você está tocando no amplificador. Se você não tiver o retorno, você não tem a sensação que o público está tendo do teu. E o violão é a mesma coisa, quem vai ouvir o som está a 2, 3 metros de distância e começa a receber. Aqui a gente já tem. Para o violonista é muito também, legal. Né? É muito legal. É isso aí. A filetação, que é tão bonita, é de... Filete de mogno brasileiro, Acho que isso também virou uma marca, assim, dos nossos instrumentos, porque todos vão. A gente Até no Soundport, fazia aqui também no aquele... Armrest também. A gente fazia ele mais escuro, né? Que é o mais tradicional, o filetinho escuro. Aí a gente passou a usar assim e todos vão assim, com esse filete. O braço de cedro rosa. Cedro brasileiro, leve, resistente. Com mogno no meio. E esse detalhe aqui do headplate da cabeça, né, do instrumento, é muito legal, né? São duas madeiras, né, João? Sim, jacarandá e maple. Esse, no caso, é um maple americano e o jacarandá da Bahia, colados dessa forma curvada aí. Aproveitar a beleza das duas madeiras e criar um visual. E a parte externa do design também já acompanha. Então, eu sempre gostei de desenhar desde pequeno, né? Eu desenhava instrumento já no caderno, isso no colégio. Eu ficava desenhando contrabaixo, guitarra. Eu colocava 8 captadores num instrumento, era uma coisa, sem saber o que eu estava fazendo. Mas eu sempre gostei de desenhar instrumento, né? É um acabamento primoroso, né? A escala, esse aqui tem a escala também elevada, né? A maioria a gente tem feito assim, A gente acabou se especializando tanto que... O traste, vira e mexe tem gente que pergunta assim, vocês usam o traste sempre com 2 milímetros de espessura, você usa com 1,1 de altura ou você usa traste um pouco mais baixo? Esse, na verdade, a gente está tirando o mínimo de material do traste, porque eu tenho clientes que desgastam muito o traste. Então eu deixo ele o mais... Hoje eu consigo um nivelamento de escala perto do original, que acho que é o mínimo. Que é esse 1,1, que é o normal, né? Quantos sóis escondes nesse teu sorriso, o meu paraíso, minha fantasia, na ternura imensa desse teu olhar. Quantas noites brandas, músicas cirandas, onde andas, não te vejo mais. Quantas luas novas na tua fala mansa, danças e delírios pelas madrugadas mal iluminadas, cheias de calor. Quantas noites frias, sonhos, nostalgia, passam-se meus dias, não te vejo mais. Quanto desperdício, matar esse vício de te amar demais.